tudo bem com você? Estou de volta para darmos continuidade à nossa aula, que está de acordo com o nosso projeto Consciência Negra. E agora nós vamos aprofundar a nossa aula. Na aula passada, nós encerramos com muitas curiosidades a respeito da África. Lembrando que é um continente, a África é um continente e não um país. E nós vimos também várias semelhanças, comparando principalmente a paisagem. E agora nós vamos, como eu falei, aprofundar. Você pensou que era atividade? Não. Nós vamos aprofundar nossa curiosidade. E a nossa curiosidade é uma entrevista. Alunos, nós vamos ouvir agora o Nelson. O Nelson, ele é um africano de origem. Ele veio do país Guiné-Bissau. E agora nós vamos conhecê-lo, porque ele vai falar muitas coisas interessantes e importantes que nós vamos poder aprender sobre o continente africano. Então, vamos lá? Chamar o Nelson? Então, Nelson, é um prazer você estar aqui conosco. Já agradecemos porque você atendeu o nosso pedido e nós estamos muito felizes. E nós queremos também aprender mais sobre esse belíssimo continente, que tem muito de nós também, né? Então, eu gostaria, Nelson, que nesse momento você falasse sobre suas origens, né? Seu país, como você veio para o Brasil, os estados onde você já morou aqui no Brasil e o que lhe trouxe ao Acre. Tudo bem? Tudo. Bom, quero agradecer a oportunidade da professora Eliette pelo convite e é com muita alegria que eu estou aqui, como ela já falou, eu sou de Guiné-Bissau, um dos países da África Ocidental, né, que faz parte daquelas duas divisões que já foram abordadas sobre a África do Sul e do Norte. Então, eu sou da parte do Sul, né, que é a parte subsaariana, e eu vim de um país que é da colônia portuguesa. A língua oficial lá é o português, né, com sotaque mais do português do Portugal. O meu nome completo é Nelson Jaime Có, C-O no final. Esse CO, que é o Có, o povo africano, como não sei se vocês sabem, mas são divididos em tribos. Por exemplo, Guiné-Bissau, que é o meu país, de onde eu vim, tem menos de 2 milhões de habitantes, tem 40 tribos. E esses 40 tribos se dividem em sobrenomes, né? Cada tribo tem o seu costume, o seu jeito, tudo diferente da outra tribo. E geralmente essas tribos se identificam pelos sobrenomes, né? A parte final, por exemplo, se você falar para uma pessoa de Guiné-Bissau que você me conhece e falar o meu nome, Nelson Jaime, a pessoa não vai me conhecer direito, mas se você falar Nelson Jaime Có, através desse Có, a pessoa sabe de que tribo eu sou, onde eu nasci. Pode até não saber quem são os meus pais, mas pode me identificar com muita facilidade. Que interessante, Nelson. Muito interessante. Isso mesmo. Eu falo, até facilita muito na organização e até para questão da identificação, né, como um todo. Então, eu estou aqui no Brasil há uns 12 anos. No dia 19 desse mês, eu completo 12 anos que eu estou aqui. Eu vim para o Brasil, morei em 3 estados. Eu visitei, já estive em quase todos os estados, mas eu morei só em 3. Em São Paulo, Paraná e agora estou aqui no Acre. Os motivos, né, talvez hoje que me moveu a estar aqui no Acre, eu sou pastor, trabalho ligado à igreja, e isso, como vocês sabem, o pastor não tem, né, a gente tem esse chamado e vai viajando de um estado para o outro. Por isso que eu estou aqui hoje, amando conhecer vocês, né, conhecendo já a professora Eliette, e a cada dia amando cada vez mais o Acre. Muito bom, Nelson. Muito bom, né? Quero fazer mais uma pergunta, né, para vocês, porque, como eu falei, né, crianças, a gente quer conhecer mais, né? Isso. Então, Nelson, quais as suas expectativas ao chegar no Brasil?
Olha, as expectativas são muito grandes, né? Eram muito grandes, né? Antes de eu chegar aqui, e ainda continua. A gente sempre vive nesse Sim. mundo de curiosidade. Eu imagino que você também já teve curiosidades e com certeza Com você certeza. tem a expectativa de conhecer um lugar, né? Verdade. Então, quando eu vim para cá, a expectativa era viver uma nova realidade, conhecer uma nova cultura, interagir com uma outra cultura que antes eu não conhecia. E cheguei aqui no Brasil, me identifiquei muito bem, por sinal, né? Como vocês todos, a professora inclusive já falou, né? O continente africano, devido ao processo da escravação que houve, muitos, né, da população lá foi trazido para cá, para outras nações, e hoje o Brasil é um dos países que tem muita, né, dessa parte aí do povo africano. Então eu me sinto em casa. Que coisa boa, muito bom. E aí, estão gostando, crianças? Mas a gente vai perguntar mais, né? Porque a gente quer saber mais. Nelson, quais as diferenças e semelhanças entre o seu país de origem, que é Guiné-Bissau, e o Brasil? Olha, agora me pegou, mas vamos lá. As diferenças, eu acho que vai mais na questão, talvez seja numa questão cultural. Por exemplo, apesar de eu já vejo isso aqui no Brasil bastante também, mas lá em Guiné-Bissau, como eu falei no início, você tem 40 tribos, dali só esses tribos já te dá muita diferença. É uma tribo, é como se fosse no mesmo país você tem um japonês, um alemão, um português, um italiano, totalmente diferentes das línguas. E aqui no Brasil você tem um português, que você fala aqui no Acre, você vai para Rio de Janeiro, para São Paulo, falando português. Já no continente africano não existe isso, né? São vários dialetos. Verdade. Que conforme você vai indo, dependendo do local, você tem que se comunicar através daquele dialeto. Então eu acho que essa é a principal diferença que eu lembro agora, né, para mencionar. Nelson, quando você decidiu vir para o Brasil, como foi que a sua família reagiu? Geralmente esse momento é muito tenso. Tem que deixar a família, né? Ir para um lugar que a gente não conhece, como você disse, que a expectativa é grande, porque você pensa mil e uma coisas, né? Então, como vai ser lá, como que eu vou ser recebido, né? Como é que vai ser realmente. Então, e aí deixar a nossa família para ir para um lugar desconhecido, né? Que a gente não conhece, né, de imagem, de notícias, mas uma coisa é você estar lá, morando, vivendo, né, e vivenciando as coisas. Então, assim, como é que a família reagiu quando você resolveu vir para o Brasil? Nossa, a princípio criou um clima muito tenso, né, e eu também eu fui trabalhando isso na família, fui comunicando. Eu acho que foi um período durante 2 anos, eu vinha explicando e comentando sobre esse projeto, que provavelmente eu viria para o Brasil. Aí, ao longo desses 2 anos, eu fui trabalhando a família como um todo. Mas eu me lembro, na última semana, antes de eu vir, a minha irmã me abraçou, chorou muito, muito mesmo. Né? Porque eu já perdi os meus pais, e só tá eu e ela. E saí de lá vindo para cá, ela chorou muito, muito mesmo. Mas eu tô aqui, né? Tá certo, Nelson, é difícil mesmo, né? Mas eu também quero lhe fazer uma outra pergunta, porque nós trabalhamos contra o que eu vou perguntar para você, né? Principalmente, né, a gente na escola, porque são muitos alunos, né? E assim, são muitas famílias, né, representadas ali pelos alunos, e a gente trabalha muito a questão do preconceito, né? É tanto que todo ano a gente trabalha especificamente o projeto Consciência Negra. Né? Durante as aulas a gente trabalha a cultura africana, a cultura indígena, né? Porque são esses povos que, juntamente com os portugueses, formaram a nossa população brasileira. Então a gente estuda a cultura, né, desses povos. E eu quero perguntar então para você, Nelson. Você lembra de ter passado por alguma situação de preconceito no Brasil? Não. Eu dou graças a Deus por isso. Nunca passei. Hoje eu sou casado com
uma brasileira, a minha esposa até algumas vezes ela fala, mas você nunca percebeu? E eu digo assim, não, nunca percebi. Né? Até porque de onde eu nasci, não existe essa questão do preconceito da cor. Eu confesso que quando eu cheguei aqui, até eu tinha mania de brincar muito com piadas assim, ligado à questão da cor. E as pessoas me chamaram a atenção e falaram que não pode, que não deve, tem pessoas que não gostam. E eu falo que eu nunca passei, mas eu acho que eu já percebi algumas situações, mas que não dá nem para apontar e dizer que é o preconceito em si. Eu nunca passei não, e eu dou graças a Deus por isso. E assim, porque você já chegou a conhecer, né, claro, né, 12 anos, já é muito tempo, a gente já conviveu, né, durante esse tempo já dá para ter convivido com bastante pessoas, né, e com certeza você visita muitos lugares, né, e como você disse que já morou em 3 estados, não é isso? Então, assim, alguma vez você viu com a outra pessoa? Algumas não cheguei a ver eu mesmo pessoalmente, mas as pessoas com eu trabalho na comunidade religiosa, algumas pessoas já me procuraram e o problema era essa dificuldade. A pessoa alega ter passado por essa situação, mas pessoalmente nunca presenciei, nunca vi. Nelson, nós ficamos assim imensamente agradecidos, felizes, né, por você estar participando dessa nossa aula, dando a sua contribuição, né, para que a gente possa conhecer mais desse continente africano, conhecer mais, né, dessa cultura, porque faz parte da nossa cultura, e nós vamos continuar trabalhando para que realmente, né, o que você falou não aconteça. Né? Não aconteça porque todos nós somos um povo, né? E que precisamos uns dos outros. E que eu acredito que não existe uma cultura de um povo específico. A gente sempre tem essa mistura. Né? Então, nós estamos trabalhando esse projeto de consciência negra e nós agradecemos imensamente, né, você ter atendido ao nosso convite, né? Então, crianças, terminando a nossa aula de hoje, não esqueça de visitar a nossa plataforma Eduque, para você ter mais conhecimentos e aprender mais. E lembre-se, respeito não tem cor, tem consciência. Muito obrigada pela sua atenção e a sua participação. Até breve.